2008 teve a segunda missão, que é uma iniciativa da União dos Movimentos de Moradia e da Central dos Movimentos de Moradia, para verificar a violação dos direitos de habitação, direito à moradia na cidade de Ribeirão Preto. Foi visitado 4 comunidades e você acompanhou um pouco, nossa, assim, o blog acompanhou desde antes até ontem no evento, e nós vamos continuar divulgando esse processo. Exatamente, foi uma coisa muito legal, né? A segunda missão, né? Segunda. É o segundo ato que acontece desse jeito, lideranças da União Nacional de Moradia, da Central de Movimentos Populares, até o próprio Benedito Barbosa, que é uma liderança nacional da Central de Movimentos Populares, esteve aqui. Lideranças aqui de Ribeirão Preto, advogados populares e a própria comunidade, né? GG. O GG, cara, foi muito legal. E assim, começou com um café da manhã e um ato inicial na comunidade Cidade Locomotiva. Depois teve um encontro e um almoço na comunidade Nazaré Paulista. Depois eles visitaram, se não me engano, a Vida Nova União e a Comunidade do Bem. Não foi isso? Sim. São 4 comunidades que foram visitadas ontem. E vai ser feita uma relatoria. Tinha lá arquitetos, o urbanista Mauro Freitas, nosso companheiro, amigo aqui do blog. Vai se fazer uma relatoria. Parece que o promotor, o promotor da habitação, né, o Vanderlei Trindade, esteve na Cidade Locomotiva. Nós tivemos a oportunidade de estar lá, gravamos a fala dele e ele disse, isso é importante, né? Ele disse que cada pedido de reintegração de posse, que esse é um dos principais problemas de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto tem mais de 100 favelas, 100 comunidades, 80 delas já com pedido de reintegração de posse. Isso significa colocar pelo menos 50 mil pessoas nas ruas da noite para o dia. Parece que essas pessoas acham que as pessoas pobres vão desaparecer, né? Você tira elas do lugar e elas desaparecem por milagre. Se você tirar elas de um lugar, elas vão ocupar outro, porque elas não têm para onde ir. Então esse é um problema gravíssimo. O promotor disse, nós temos isso gravado aqui, Paulo Honório, no nosso canal do YouTube, e cada reintegração de posse que chegar na mão dele, ou que chegou, ou que vai chegar, eu não sei, pelo menos é o que ele falou, ele vai primeiro ver a possibilidade de regularização fundiária, que é o que está previsto em lei, no Estatuto da Cidade, né, que é tentar manter as pessoas no mesmo lugar onde elas estão, fazendo a urbanização daquela área e podendo harmonizar aquela região no bairro onde ela já está inserida, porque isso melhora a vida das pessoas, elas já estão acostumadas no lugar onde elas moram. Então, o Vanderlei Trindade disse isso. Quando chegar na mão dele, ele vai ver a possibilidade de urbanização e só quando for um caso excepcional, de um lugar que tem risco ou que não tem jeito, ele vai dar a reintegração de posse, mas ao dar a reintegração de posse, ele também vai tentar equacionar a reintegração de posse com o direito de moradia daquelas pessoas. Importante isso, né? Muito importante porque ele não tem outra saída hoje, né? Sim. Você falou aí mais de 100 comunidades. Se for fazer reintegração de posse naquelas que estão já com um processo, Ribeirão vai explodir. Vai explodir de gente na rua, gente por aí, ocupando outros espaços. Né? Então, e como é importante... Se o promotor, a função do promotor é zelar pela comunidade, não é? Zelar pelo direito. Né? Pelo direito, e assim, direito da coletividade, da cidade. Exatamente. Porque a gente estava explicando ontem, tinha até um morador lá da favela da família dizendo o seguinte, que ele tinha, junto com as pessoas, invadido a área. Né? Lembra que estava conversando com isso, né? Eu disse para ele, você não invade uma área que não está cumprindo o seu dever social, a sua função social. Você ocupa essa área. E a lei garante isso, né? Parece que a Constituição ainda está em vigor, né? E a Constituição diz que se a propriedade não respeita a sua função social, ela tem que ser destinada para políticas públicas, não é? A moradia, a terra, não é isso? Então, se um terreno está abandonado há anos e as pessoas precisam morar, então você tem um conflito entre o direito de propriedade e o direito de moradia, o direito de existência. Nesse conflito, quem tem que atuar? As instituições. Então, o promotor entra exatamente nesse conflito. Ele vai pesar o direito de propriedade com o direito de moradia. E as pessoas que não têm onde morar na rua, elas vão, durante um certo tempo, ocupar essa propriedade que não está cumprindo o seu dever social, a sua função social. E o que o promotor tem que fazer? Exatamente o que ele falou. Olhar o que está acontecendo e ver se é necessário. O poder público, por exemplo, tem instrumentos para comprar essa área e destinar essa área à moradia popular. Então, esse é o papel do promotor. Foi muito importante ver isso lá. E a gente acabou dizendo isso para o companheiro, né, que mora na favela da família, que já teve problema em 2011, e ele entendeu. Né?
Outros relatos importantes, a gente conversando com o pessoal da Nazaré Paulista, né? Aí eu lembrei daquela música do Zé Geraldo, que diz, olha lá aquele prédio, moço, fui eu que ajudei a levantar, porque ele falou exatamente isso para mim, para o Paulo Honório. Ele falou assim, ó, eu ajudei a construir quase todos os prédios da Fiuza, e eu não tenho onde morar. Essa casa minha aqui, o trator pode passar por cima a hora que quiser. Um outro depoimento, que uma moça, né, que ela, isso acontece na vida da gente, ela acabou se divorciando do marido, e isso foi um processo doloroso na vida dos dois. E quando você se divorcia, o que você vai fazer? Cada um vai seguir a sua vida. Só que eles não têm condições de fazer isso. Porque se cada um seguir a sua vida, eles morrem de fome. Então, mesmo divorciados, eles estão sendo obrigados a conviver no mesmo espaço. Então, isso são coisas que você só aprende, você só vê quando você está lá. Por isso é importante o promotor, o defensor, o juiz na comunidade, para ele sentir, né? Porque a lei, a frieza do papel, do processo, sim, ela não te dá uma visão daquilo que exatamente realmente é. Então, é muito importante, eu acho que foi legal. O que é mais importante, assim, que eu acho que toda a sociedade deveria perceber isso, que as comunidades aqui em Ribeirão Preto, elas têm uma característica importante, ela está se auto-organizando. E ela, inclusive, está arrumando saídas alternativas para poder resolver o problema. Então, por exemplo, quando lá na Nazaré, que eu tenho um pouco mais de contato, você vê o pessoal está assim, extremamente enraizado lá. Sim. O pessoal se cotiza para poder fazer uma melhoria na rua. Então, o cara não vai lá resolver o problema dele individualmente. Ele resolve da coletividade dele lá mais próxima. Eles têm um grupo de WhatsApp lá. Quando está vazando água em qualquer parte lá da comunidade, coloca no Zap, no instante tem lá uma turma para poder resolver o problema, para poder ajudar a resolver. Então é super importante isso. E assim, mostra que nós estamos numa situação seguinte. O ideal seria não estar lá. Como não existe nenhuma outra alternativa, não tem produção habitacional, não tem nada em relação a isso aqui em Ribeirão Preto, sim, o pessoal tem que se virar lá onde está morando. E assim, a justiça, o poder público, ele deveria dar garantias de que aquele lugar lá, o cara, por um determinado período, ou dar uma posse definitiva, ele pode melhorar a situação. Porque o que acontece? Muitas vezes o cara lá fala assim, por que o cara não melhora lá o barraco dele? Porque ele tem medo que amanhã o cara vai lá com o trator e derruba tudo. É isso. E o dinheiro que ele tem é o dinheiro da vida dele. É o dinheiro da vida dele. Às vezes a pessoa não consegue entender que o cara, quando ele investe R$1.000 num barraco, sim, é um dinheiro assim, de um ano de investimento. Exatamente. Então a referência que às vezes algumas pessoas têm em relação à vida dos outros que moram nessas comunidades é muito difícil de controlar. A gente insiste em falar, nós vamos falar o tempo todo, nós vamos continuar insistindo para poder tentar colocar um pouquinho, pelo menos uma sementinha na cabeça de cada um, que as pessoas que moram lá têm direito à vida. Não precisa de ser assim. Quem disse que uma pessoa pode viver sem casa? Não pode. Exatamente. Tem espaço para todo mundo. E resgatar esse valor humano, resgatar esse olhar humano é o nosso compromisso. Tem muita gente que entra aqui, Paulinho, você sabe que tem muita gente que entra aqui xingando a gente, né? Tem importância. Porque o pessoal tá, parece que algumas pessoas ainda estão, né, repletas de ódio e de, assim, em vez de buscar solidariedade, busca a competição, né? Quer realmente que o outro se ferre, né? E parece que toda a relação humana hoje está sendo relativizada. A gente, às vezes quando o cara entra xingando demais, a gente tira ele daqui, porque vou ficar xingando também não. Se o cara quiser discutir, tudo bem. Mas a nossa posição aqui, muita gente pergunta o que a gente é, Paulinho. Se a gente é de esquerda, se a gente é de direita, o que a gente é? Acho que a gente é humano, né? A gente defende aqui um projeto de humanização da sociedade, humanização da economia, humanização da política, que é ter um olhar, que acho que é um olhar cada vez, a gente vai tocar nesse assunto daqui a pouquinho, que é um olhar cada vez mais importante, porque a situação do mundo e do Brasil, ela está terrível, e ela está piorando. E quando isso acontece, se você não tiver um olhar humano, a outra opção é a guerra e a morte. Bom, nós não vamos aprofundar aqui agora, não. Nós somos de esquerda? Ué, eu não sei se isso chamar esquerda, tá bom.